nosso entendimento, a construção do conhecimento científico em sala de aula ele vai se dar mediante as verbalizações, as maneiras como os alunos vão se manifestando, através dos objetos que eles manipulam, entendeu? Dos experimentos de pensamento. Essa construção de conhecimento ela é sempre coletiva. Então são as interações entre os alunos, mediadas pelo professor, que vão provocar essa construção do conhecimento. Muitas vezes, né, de cunho teórico, outras tantas utilizando os mais diversos experimentos. As interações entre professor, aluno, entre alunos também, em pequenos grupos, em grupos grandes, e também com os objetos de conhecimento, são extremamente importantes, tanto para a construção do conhecimento, quanto também para o professor identificar essa construção, né, a elaboração da narrativa científica ao longo de suas aulas, né? Então, as interações discursivas entre aluno e professor, as perguntas que o professor faz, as perguntas da atividade, do material que está sendo proposto para os alunos. É importante que essas perguntas não sejam somente retóricas ou complementares, né? Ou avaliativas também, de forma que o aluno sabe exatamente, só há uma resposta possível. O papel da linguagem, né, nessa construção do conhecimento, né, ele é primordial, porque tanto para auxiliar nessa construção, né, através das leituras, das diversas linguagens, sejam gráficos, tabelas, linguagem matemática, a própria linguagem escrita, como também para poder, né, a expressão do aluno. Quando ele vai se manifestar, ele tem que apresentar isso de alguma maneira, né? E a linguagem, então, vai mediar se esse conhecimento está acontecendo ou não. Então, nós normalmente trabalhamos assim, nós aferimos o discurso do aluno, nós verificamos o registro que eles fazem, entendeu? As tabelas, os gráficos, a linguagem matemática e, da mesma maneira, né, você subsidia, né, o conhecimento fornecendo, né, diversas linguagens para que se alcance o conhecimento científico. Numa perspectiva socio-interacionista, pensamento e linguagem estão intimamente conectados. Portanto, é justamente no exercício da linguagem, nas interações discursivas em sala de aula, que também o pensamento vai sendo elaborado. É importante que o professor dê espaços, né, nas suas atividades aí, que é para que os alunos conversem em grupos, discutam, elaborem, né, o seu pensamento, mudem de opinião, ofereça novas evidências para que eles possam incluir isso na sua discussão e tomar posicionamentos, né? E isso pode ser feito tanto pelo professor quanto pelas propostas de atividades, né? Leituras de textos, atividades experimentais, de demonstração, de observação de fenômenos, e isso vai trazendo novos elementos para que os alunos, nas suas interações discursivas em salas de aula, construam e reelaborem o conhecimento. Nós acreditamos que não existe uma linguagem principal. O importante é que você tenha uma diversidade de linguagens. A mediação, a construção, ela não pode ser de uma maneira monocódica. Se você ficar simplesmente fornecendo, entendeu? Material escrito para leitura, você eventualmente não atinge todos os alunos. Então, é importante que você diversifique as linguagens. E aí ela pode ser oral, né? E normalmente em sala de aula, a expressão maior que você tem é a linguagem oral. É o discurso oral do aluno que você vai estar mediando ali, que você vai estar interagindo com ele com os colegas. Mas o gesto é importante, né? As figuras, as tabelas, a linguagem matemática, as expressões matemáticas. Então, o importante não é que você tenha uma linguagem bem definida. O importante é que você tenha uma diversidade de linguagens para que se alcance o mesmo objetivo. Então, muitas vezes você encontra uma figura que, dentro de um texto, né, de divulgação científica, e essa figura vai trazer elementos, entendeu, que estão para além do que o texto está te dizendo. O gesto do aluno, né, ele coopera, muitas vezes, com aquilo que o aluno está dizendo. Quando ele diz para você é grande, quão grande ele está dizendo, ele expressa através de um gesto. Ou estava ali, está aqui, entendeu? Então, muitas vezes o que você tem é que essas linguagens elas vão não se superpor, mas elas vão se complementar. Ao se deparar com situações, problemas que ele tem que resolver, em grupo especialmente, né, é justamente aí que ele vai conseguir estabelecer relações e construir conhecimentos, muitas vezes próximos até do conhecimento científico. Então é muito importante que o professor ofereça, e os materiais didáticos disponíveis também ofereçam possibilidades desses ambientes, dessas situações problemáticas em sala de aula. E no caso do ensino de ciências,
é muito importante toda a transformação de linguagens, né, ao resolver essas situações, problemas. Então, o indivíduo tem que registrar dados, tem que transformar dados obtidos, por exemplo, numa situação de observação em campo, por exemplo, em tabelas, em gráficos, e essas transformações de linguagem também contribuem para que o aluno dê outro significado aos fenômenos naturais, né? E com isso também estabeleça novas relações e, portanto, construa conhecimento.